Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas aqui em Paris. Cristiana Soares. Em Portugal, pelo menos 4.815 menores foram vítimas de abuso sexual no seio da Igreja Católica desde 1950. O número de mortos provocados pelos sismos que abalaram a Turquia e a Síria há uma semana já ultrapassou os 40 mil e as Nações Unidas alertam que o balanço de mortos pode vir a duplicar. E hoje é o Dia Mundial da Rádio. No controle técnico desta emissão está Moçal Chili e o jornal começa agora. Bissau 94 FM. Desde 2012 que se assinala o Dia Mundial da Rádio, uma iniciativa espanhola validada pela Assembleia Geral da ONU e que coincide com o dia em que, em 1946, foi criada a Rádio das Nações Unidas. José Eduardo Fonseca Soares é radialista em Cabo Verde e é, de alguma forma, o decano deste meio de comunicação no arquipélago, em África. Ainda mais que no resto do mundo, a rádio é um meio de comunicação social que chega a toda a gente. Mais em África, porque ainda temos muitas povoações, muitas aldeias que dependem, que estão, enfim, isoladas do resto do mundo, e a rádio, para eles, no caso de Cabo Verde, por exemplo, há ilhas como Santo Antão, como o interior de Santiago, como o Fogo, onde, enfim, as pessoas do interior dessas ilhas, sobretudo, veem na rádio de uma janela para o mundo, não só para Cabo Verde, mas saber o que se passa no resto do mundo. E, de facto, no caso concreto da África, isso é mais notório. O que pode fazer a rádio para comunidades, para além de levar companhia amiga, como se costuma dizer, mas levar informação, levar luz, digamos assim, em relação ao que vai acontecendo, à forma de ser e de estar deste mundo que se vai transformando, e no caso concreto deste ano, portanto, no mundo em guerra, a rádio pode ter esse papel de não só levar a informação, mas de levar a mensagem necessária, o apoio, a companhia amiga. Era José Eduardo Fonseca Soares, radialista cabo-verdiano, aqui ao microfone de Miguel Martins, neste dia em que se assinala o Dia Mundial da Rádio. Em Portugal, pelo menos 4.815 menores foram vítimas de abuso sexual no seio da Igreja Católica desde 1950. A Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica divulgou esta manhã as conclusões do trabalho realizado ao longo do ano passado. A grande maioria dos crimes já prescreveu, mas 25 testemunhos foram ainda encaminhados para o Ministério Público em reação ao documento. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, sublinha que o relatório retrata uma situação dramática. O número de mortos provocados pelos sismos que abalaram o sul da Turquia e o noroeste da Síria há uma semana aproxima-se dos 41 mil, isto de acordo com o último balanço da Organização Mundial de Saúde, hoje divulgado. Na Síria, a situação é ainda mais complicada que na Turquia, uma vez que a ajuda humanitária ainda chega a conta-gotas, como nos diz a religiosa portuguesa Maria Lúcia Ferreira, que vive no mosteiro de São Tiago Mutilado, a norte de Damasco. Os prédios estão muito fragilizados e as pessoas têm medo, e o governo tem medo pelas pessoas que vão entrar dentro das casas e vão morrer. Por isso é uma situação, as pessoas estão na rua. Todos estes dias têm havido temperaturas abaixo de zero. As pessoas estão ainda em estado de choque. Há pessoas que choram, há pessoas que ficaram em estado de choque. Há mais de uma década que o país está mergulhado numa guerra civil, um país sem infraestruturas, sem profissionais de saúde, sem medicamentos, sem combustível. O país tem condições para prestar ajuda às vítimas do terremoto? Não, o país não tem como. O problema são as sanções internacionais que não deixam entrar o que é preciso. Há medicamentos, há comida e assim, mas agora neste momento é tudo tão caro, tão caro, tão caro, que mesmo sobreviver era difícil. Há falta de gasolina, há falta de tudo. E quais é que são as principais necessidades? Neste momento, as pessoas no terreno precisam de roupa quente, de onde se abrigar, de tendas, precisam de comida, precisam de ajuda para começar a retirar todos os destroços e etc. E pouco a pouco também reconstruir, porque as pessoas não podem ficar assim na rua. Fala-se de 60
Era então a religiosa portuguesa Maria Lúcia Ferreira, que vive no Mosteiro de Santiago Mutilado, a norte de Damasco, entrevistada por Neide Ribeiro. Esta é uma entrevista que desenvolvemos mais à frente no espaço Convidada. A NATO avisa que a Rússia está a movimentar-se cada vez mais tropas para a região da fronteira com a Ucrânia. O secretário-geral da NATO diz que o presidente russo está disposto a sacrificar os seus homens para atingir os objetivos. Entretanto, a França apelou os seus cidadãos a residirem na Bielorrússia para saírem sem demoras do país, na sequência da preparação de uma nova ofensiva russa contra a Ucrânia. Esta segunda-feira, a presidente da Moldávia acusou a Rússia de planear um golpe de Estado no país com a ajuda de cidadãos da Bielorrússia, Sérvia e Montenegro, treinados por militares para levar a cabo ações violentas disfarçadas de protestos. Em Cabo Verde, o presidente do país mostra-se preocupado com os estudantes cabo-verdianos na Rússia que estão a enfrentar dificuldades face aos atrasos nas bolsas de estudo. Odair Santos. Apesar de, em outubro do ano passado, o governo ter criado uma comissão interministerial para tentar encontrar alternativas para que os estudantes cabo-verdianos na Rússia pudessem receber as bolsas de estudo, no passado fim de semana, os estudantes relataram à imprensa cabo-verdiana que continuam a ter dificuldades em receber as transferências bancárias devido às sanções impostas à Rússia. Uma situação que foi relatada ao Presidente da República pelos estudantes e através das redes sociais. José Maria Neves manifestou-se preocupado com as dificuldades enfrentadas pelos estudantes cabo-verdianos na Rússia. Tenho acompanhado com muita atenção e preocupação a situação dos estudantes cabo-verdianos na Rússia. Ainda o problema das transferências de recursos financeiros e bolsas ainda não foi resolvido, apesar das diligências do governo. Têm dificuldades de acesso à documentação e fazem face também ao aumento do custo de vida com o aumento da inflação. Temos de continuar a fazer tudo para resolver o mais rapidamente quanto possível a questão das bolsas. O Presidente da República pediu ainda um apoio permanente da parte consular aos estudantes cabo-verdianos na Rússia para que tenham acesso à documentação de forma mais fácil. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. O presidente de Timor-Leste marcou as eleições legislativas para o dia 21 de maio. José Ramos Horta apelou à responsabilidade dos líderes. O anúncio foi feito numa comunicação ao país a partir do Palácio Presidencial em Dili, onde nas últimas semanas Ramos Horta ouviu os líderes partidários da sociedade civil e também o governo. A data fixada por Ramos Horta é mais cedo do que defendia a Fretilin, atualmente o governo. O chefe de Estado explicou que os benefícios da realização das próximas eleições legislativas no primeiro semestre de 2023 são evidentes, permitindo mais tempo para a concertação político-partidária pós-eleitoral e para a realização de trabalhos preparatórios parlamentares com vista à submissão do programa de governo, proposta de Orçamento Geral de Estado retificativo e do Orçamento Geral do Estado para 2024, palavras de José Ramos Horta, o presidente de Timor-Leste. A judoca Mariana Esteves trocou Portugal pela Guiné-Conakry e atualmente representa as cores deste país africano. Em entrevista à RFI, Mariana Esteves revelou-nos as razões que o levaram a mudar de nacionalidade. Quando se está contra o sistema, mais vale sair da luta porque desgastamos-nos muito. Eu sou uma pessoa que acredito muito nos objetivos, em critérios simples, concretos, e senti que não estava a haver justiça no sentido dos meus resultados, apesar do Covid. Estava com uma ansiedade que na altura, quando era 52 quilos, não conseguia dormir, tudo me tirava do sério. E então aí surgiu a oportunidade, mudei de país e tem sido incrível porque eles me apoiam, mesmo que eu venha cá. Eles ficam contentes por poder representá-los, porque não sou só eu que estou ali em cima do tapete, é todos os judocas da Guiné, todo o país, e isso é gratificante. Verdadeiramente não senti isso por Portugal sem ser dos meus amigos próximos. Quando se vai para um país como a Guiné, é preciso ter uma ligação ou não quando se troca de nacionalidade? Depende, podes ter uma ligação familiar, como também pode ser os dois lados quererem, ou seja, tanto o atleta como a federação e o próprio país. E neste caso, qual é que foi? A minha mãe nasceu em África, então já estava numa de representar um país africano. Entretanto, surgiu a oportunidade com a Guiné e eu peguei nela e vim atrás. Fui eu que entrei em contacto com eles, porque era do meu interesse e do interesse deles também poderem ser representados.
Era então Mariana Esteves, judoca guineense, aqui entrevistada por Marco Martins. Pode ouvir a entrevista na íntegra, já depois deste bloco informativo no Espaço Desporto. Mariana Esteves, judoca que agora representa as cores da Guiné-Conakry e que anteriormente representou as cores de Portugal. E aqui o ponto final deste bloco informativo.